a Gabi e no vídeo de hoje eu vou falar o que é encadernação artesanal e o que é encadernação manual, porque essa diferença entre as duas, listar alguns exemplos de cada uma delas e também passar uma listinha, digamos assim, sobre prós e contras de estar escolhendo, optando por cada uma dessas encadernações ao desenvolver o seu projeto. Então vamos lá! As encadernações manuais, elas não precisam de um maquinário industrial para você prender as folhas. Você pode fazer onde você quiser e do estilo que você preferir. Diferente de, por exemplo, hot melt, você tem tanto a costura das páginas através de máquina, como também você tem essa junção da cola com calor para colar o miolo na capa. E nesse processo, então, você já tem que ter equipamentos específicos para isso. Então, essa é a diferença. Você pode fazer no seu conforto, onde você estiver, com algumas ferramentas e materiais para te auxiliar nesse processo e não necessariamente uma estrutura fixa. Sendo assim, você tem alguns tipos de como prender essas folhas. Aí eu separei uma listinha aqui, em que você tem o tipo canoa ou grampo, em que você prende no mínimo dois grampos na lombada. Por exemplo, em vez de você fazer uma encadernação borboleta, você coloca 2 grampos e as garrinhas você depois prende para dentro e deixa essa lombada só com o pedacinho do metal. Também tem blocagem, em que você junta as folhas soltas e passa a cola na lombada e depois vira esses bloquinhos de anotação que você pode destacar e jogar fora ou prender em algum outro lugar essa folha solta. O próximo é o pino parafuso, em que ele tem distâncias diferentes. Tem tanto de meio centímetro para 1 centímetro, 1,5, depende da quantidade de folhas que você vai estar usando no seu projeto e ele vai determinar então essa altura. Sendo que você sempre lembra de colocar a espessura da capa e da quarta capa, porque elas vão estar dentro desse pino parafuso e só para você no final construir o projeto e parecer que ele está todo amassado. Outra forma é através de fitas, que é quase como se fosse uma costura, só que você não precisa fazer trançados muito elaborados, você só pode prender uma fita de um furo ao outro, sendo que em vez de exatamente furos, você trabalha mais com cortes. Então tem até o formão, que ele ajuda a fazer esses cortes com a mesma largura e mais precisos, mas você também pode fazer com estilete. Uma outra forma também são as argolas, tem os cadernos que você só vai trocando até, você pode escolher argolas coloridas e tal. A única coisa é que tanto a sua capa quanto as suas folhas, elas vão precisar ter o furo específico e nessa largura específica também, para encaixar as argolas e ficar algo que não vai fugir depois. Outra forma são com as garras de fichário, em que você vai ter que ter uma furação específica nas folhas, da mesma distância que as garras estão posicionadas, tanto que você pode trabalhar com 2 garras, 4 garras, e elas podem ser estilizadas também. Algumas têm essa parte da circunferência e o outro lado reto, ou podem ser totalmente circunferentes. Será que circunferente existe? Elas podem ser circulares, melhor, né? E você deixa colado na parte da quarta capa. E então, o que é interessante dessa alternativa é que você pode ir acrescentando folhas conforme você for precisando. Você não precisa ter focado que o seu projeto tem que ter tantas páginas, você pode ir juntando ou até mesmo retirando sem prejudicar a construção do seu projeto inteiro. Por isso é uma alternativa bacana e interessante nesse sentido. Seguindo esse mesmo estilo das argolas, das garras para fichário, você também tem o espiral, em que você pode levar para um lugar, para uma gráfica, e eles fazem esse processo para você. Mas se você tiver a parte aspiralada com você e as capinhas, só vai dar mais trabalho de você fazer a quantidade de furos na mesma distância. E lembrando de deixar uma margem boa entre a lombada e o resto do seu projeto, para se algum furo ficar meio torto, ele não fugir e você não perder esse papel. Então, você tendo essas partes furadinhas, você consegue mexer com a espiral em casa mesmo, e sendo que a pontinha você só deixa ela um pouquinho mais entortada e ela faz tipo um gancho para não fugir e ficar
fixo. Seguindo nesse mesmo padrão, também tem o Airaô, que já são essas argolas de metal, digamos assim. Umas argolas meio espiral em metal, sendo que elas podem ser de só uma ou elas podem ser duplas. Só que nesse último em específico, tem uma máquina que ela te ajuda a fazer pressão, porque vem assim a parte da espiral e com a máquina ela junta, de uma forma que fique uniforme também a pressão. Seria o único que tem essa máquina específica, mas talvez não te impeça. Eu particularmente nunca testei o Airaô para fazer essa junção, só vi mais pelos vídeos, porque eu curto mais encadernação artesanal mesmo. E chegando nesse último, uma encadernação artesanal, ela faz parte desse universo da encadernação manual. Só que a diferença é que aí você já tem esse processo de costura em papel, em vez de achar ferramentas que você consiga prender as folhas e as capas. Eu acho até interessante separar essas duas categorias da encadernação manual para a encadernação artesanal, porque quando você for pesquisar os tipos de costura, tem uma variedade impressionante. É muita coisa, tanto que fica até confuso às vezes que você quer aprender um tipo de costura, mas ela aparece com alguns nomes e aí você fica até assim, ok, como é que eu acho certinho o tipo da costura com o nome e o desenho, mas é algo de mais ir garimpando o que existe e o que vai encontrando na internet. Então, separando essa parte de encadernação manual, a gente entra na encadernação artesanal, que, como eu falei, costura em papel. E aí você pode fazer de algumas formas, com alguns estilos dentro dessa categoria. Então, de alguns exemplos de costuras, nós temos a japonesa, em que prende folhas soltas, ou a borboleta, em que você prende as folhas dobradas ao meio, só que em um único caderno fólio. Também tem a com a lombada coberta, como a encadernação clássica francesa, ou aquelas de estilos mais tradicionais que você usa cadarços, cordas. E nessa parte específica eu tenho um vídeo sobre lombadas, se você quiser saber um pouco mais, porque é uma forma de dividir em outras categorias para te ajudar a entender mais essas características e como desenvolver essas costuras e até mesmo para pesquisar novos estilos e ver se elas se adequam com o seu objetivo. Em contraste, tem a lombada exposta, em que tem a costura cópta, e por essa você consegue fazer com uma agulha, 2 agulhas ou 4 agulhas ao mesmo tempo, que aí vai trocando de cópta para cópta etíope e trocando as linhas, de preferência com agulha curva. E também a códex, em que você tem essa parte que seria do cadarço em uma encadernação tradicional, só que ela ajuda a prender a capa e a quarta capa, então ela se torna um fator estético também. E aí tem outras que você tem a costura na lombada. Então você tem a costura belga, em que você encapa, reveste a capa, a quarta capa e a lombada, e através da costura e desse trançado que você vai juntando essas partes e depois o miolo. Também tem a long stitch, aí tem a long stitch buttonhole, que ela já tem uma abertura na lombada, em vez de só ter essas costuras longas, que seria do long stitch. Também tem a diamond e tantas outras encadernações que, conforme você vai costurando o miolo na capa, vai montando um desenho lindo na lombada. Eu só separei aqui alguns exemplos e algumas opções, porque na verdade tem muita coisa, muita. Você passa horas e horas na internet e no Pinterest só procurando os nomes das costuras, no meu caso, e depois eu vou pegando esses nomes e aí tentando aprender e saber um pouquinho mais. Tem Caterpillar, Romanesca, correntinha portuguesa, eu acho, muitas coisas. Pontos positivos da encadernação manual, em que você não fica tão preocupado com questões técnicas. Por exemplo, espessura do papelão, quantidade de páginas, quantidade de folhas, porque em sua maioria você acaba trabalhando com folhas soltas, então você só conta com frente e verso. Tem alguns casos, como na encadernação canoa, que você está trabalhando com folhas dobradas ao meio. Aí você só pensa um pouquinho mais naquele cálculo de ter que ser múltiplo de 4 e etc. Mas não é na sua maioria. Então, nessa questão,
fica mais prático, você vai mais seguindo sua intuição e o quanto de papel você tem ali e quer fazer. De certa forma, esse processo de concluir, de amarrar a capa e o miolo, esses dois elementos, ele acaba sendo mais rápido também, diferente da encadernação artesanal, em que você desprende um tempo a mais para fazer essa costura e ter certeza que tá ficando certinho e não frouxo. Um ponto negativo, na minha opinião, é que ele deixa rígido até onde você consegue estilizar, você consegue deixar esse projeto ainda mais exclusivo. Do que eu já fiz, ao menos, você acaba se prendendo em como você vai revestir a capa, como você vai revestir a quarta capa. E é mais ou menos isso. Eu já gosto de tentar achar outras formas, incrementar com outros elementos. Então, uma alternativa é de usar níveis de papelão ou materiais diferentes, como feltro, e dar alguma textura a mais do que deixar algo chapado e com uma estampa. Como já deve ter dado para perceber, eu particularmente amo a encadernação artesanal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de encadernação, em que eu uso esse momento não só para construir um caderno, o meu projeto, mas para me centrar, ficar tranquila, curtindo aquele momento e realmente colocando intenção e depois me orgulhando do que eu consegui construir. Então, um ponto positivo da encadernação artesanal é esse processo, é também que ele permite você deixar ainda mais exclusivo até a forma com que você está prendendo as folhas no seu projeto, o tipo de linha, a espessura de linha, se ela vai ser encerada ou não. Isso, inclusive, coloca as habilidades de como você vai manusear a agulha e seguir esse trançado. O ponto negativo em partida disso é, como eu já tinha comentado, que às vezes você precisa posicionar de uma forma o seu projeto enquanto está costurando os cadernos fólios, para que a costura não fique tão frouxa, para que você não pegue o seu caderno e pareça uma coisa que não ficou muito bem conectada. Mas isso é mais com prática e com tempo que você vai construindo esse acabamento que você deseja. Então, por mais que você fique mais tempo nesse projeto e durante horas para construir esse um único projeto, para mim, você acaba abrindo o seu leque no que você vai personalizar e o como você vai mexer em todas essas partes. Em vez de você ficar só, eu personalizo a capa, quarta capa, tipo de papel, capa, quarta capa, como às vezes acontece na encadernação manual. Eu gosto de poder ficar livre e usando essa forma de prender as folhas como algo que deixe o projeto ainda mais bonito. Mas realmente essa questão de como personalizar esses dois tipos de encadernação, tanto a artesanal quanto a manual, é algo que vai ficar muito dentro do seu critério e o quanto você e a sua criatividade vão bolar esses projetos. Porque existem formas, como eu falei, você pode trabalhar com níveis diferentes, com materiais diferentes para trazer outras texturas. E, inclusive, assim, é o que você mais curte fazer mesmo, porque se você se sente motivado e você está fazendo aquela construção e aquele projeto, é muito difícil não ficar com um resultado bacana. A experiência em si de você estar encadernando já vai guiar para algo que vai ficar legal e que vai trazer satisfação. E no meu caso, esse tempo de relaxar, sair um pouco da vida e ficar nesse hobby que eu me perco várias horas facilmente no dia. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, coloca nos comentários que eu já estou planejando aqui fazer um tipo de encadernação manual para ver o que mais eu consigo explorar desse universo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!